E se eu te dissesse que a arma mais poderosa na guerra econômica pode, na verdade, sair pela culatra e destruir a própria moeda da nação que a empunha? Parece impossível. Afinal, tarifas deveriam proteger a economia, fortalecer as indústrias e punir os adversários. Mas agora, em 2025, estamos testemunhando um momento raro na história. A política comercial mais agressiva do mundo está tendo o efeito oposto. O dólar americano, a moeda que dominou o comércio global por mais de 70 anos, está perdendo valor em um ritmo alarmante. E o arquiteto das tarifas que deveriam tornar a América mais forte está assistindo sua estratégia desmoronar em tempo real. Isso não é uma história política, é uma história sobre a lógica fria e brutal da economia global. E sobre como nem mesmo a nação mais poderosa da Terra consegue escapar dela. Em 2025, o governo Trump impôs tarifas amplas sobre produtos chineses, algumas chegando a 60%. O objetivo declarado era simples: forçar empresas americanas a abandonarem a China, reconstruir a manufatura doméstica e restaurar a dominância econômica dos Estados Unidos. Mas existe um problema: a economia global não segue ordens simples. Ela segue incentivos, logística e o caminho de menor resistência. As apostas aqui são enormes. Estamos falando de 840 bilhões de dólares em comércio anual entre Estados Unidos e China, de cadeias de suprimento que levaram 30 anos para serem construídas, e da estabilidade do próprio dólar americano, a base sobre a qual o comércio global, as commodities e as dívidas são precificados. A estratégia tarifária de Trump desencadeou uma reação em cadeia que está enfraquecendo o dólar e desestabilizando a posição econômica dos Estados Unidos. Existem 3 mecanismos ocultos que transformaram essa política em um tiro no pé, e países inesperados estão aproveitando o caos. E mais adiante, vou revelar qual país está se tornando o verdadeiro rei desta crise usando uma estratégia tão simples, mas tão devastadora, que está mudando o equilíbrio do poder global sem disparar um único tiro. O plano original era simples: tornar os produtos chineses tão caros que as empresas americanas não teriam escolha a não ser trazer a produção de volta para casa. Criar empregos, reconstruir fábricas, fazer a América grande novamente. Mas o que realmente aconteceu foi bem diferente. Quando você impõe uma tarifa de 60% sobre produtos chineses, as empresas não simplesmente absorvem o custo, elas fazem as contas. Mudar a produção de volta para os Estados Unidos, onde a mão de obra é de 5 a 10 vezes mais cara. Ou encontrar outro país com custos baixos de fabricação, fora do alcance das tarifas. A resposta era óbvia. Em poucos meses, centenas de bilhões de dólares em investimentos diretos começaram a sair da China. Empresas como Apple, Tesla e Samsung passaram a transferir a produção para o Vietnã, Índia e, principalmente, o México. Não foi um gotejamento, foi uma enxurrada. Só em 2024, o México recebeu mais de 35 bilhões de dólares em novos investimentos, tornando-se a economia manufatureira que mais cresceu no hemisfério ocidental. E aqui começa o problema do dólar. Quando empresas americanas investem no exterior, elas convertem dólares em moedas locais para construir fábricas, pagar trabalhadores e estabelecer cadeias de suprimento. Isso significa vender dólares e comprar pesos, rupias e dongs. Quanto mais capital sai, maior a pressão para baixo sobre o valor do dólar. O segundo problema é o equilíbrio ilusório da balança comercial. As tarifas deveriam reduzir o déficit comercial dos Estados Unidos com a China. E, tecnicamente, reduzirão. As importações americanas da China caíram cerca de 20% em 2024. Vitória, certo? Errado. Esses produtos não desapareceram, apenas mudaram de rota. Empresas começaram a enviar componentes chineses para o México, onde passam por montagem mínima, e depois são exportados para os Estados Unidos como produtos mexicanos, isentos de tarifas, sob o acordo comercial USMCA. O resultado? O déficit comercial americano com o México explodiu em mais de 150 bilhões de dólares em apenas 2 anos. As tarifas não trouxeram a manufatura de volta, apenas redirecionaram o dinheiro. Mas a reviravolta mais surpreendente veio da China. Em vez de retaliar com tarifas, a China respondeu com política cambial.
O governo chinês permitiu que o yuan se desvalorizasse cerca de 15% em relação ao dólar, tornando seus produtos mais baratos no mercado internacional e compensando o impacto das tarifas para países fora dos Estados Unidos. De repente, Europa, Ásia e América Latina podiam comprar produtos chineses com desconto, enquanto os consumidores americanos pagavam mais caro. A China foi além, acelerou sua campanha de desdolarização, passando a firmar acordos comerciais em yuan com Brasil, Rússia, Arábia Saudita e mais de 40 outros países. Lançou o yuan digital e começou a integrá-lo a sistemas de pagamento internacionais. A mensagem era clara: se os Estados Unidos querem transformar o dólar em arma, a China vai construir um sistema alternativo. Cada país que passa a negociar em yuan é uma fonte a menos de demanda pelo dólar e quando a demanda por uma moeda cai, o valor também cai. O resultado é um cenário de fuga de capital, déficit persistente e uma lenta substituição do dólar nas transações globais. Mas esse terremoto financeiro gerou ondas de choque que poucos economistas previram. E quem está ganhando ou perdendo com isso? O primeiro perdedor é o consumidor americano. Tarifa é, no fim das contas, um imposto sobre o próprio cidadão. Quando o custo das importações sobe, as empresas repassam esse custo ao consumidor. Em 2024, a família americana média gastou cerca de $1.200 a mais por ano em bens como eletrônicos, roupas e móveis. E com o dólar enfraquecendo, o preço de todos os produtos importados sobe: petróleo, café, semicondutores, remédios. A inflação, que finalmente começava a desacelerar em 2023, voltou com força total. O Federal Reserve agora está encurralado. Aumentar os juros para proteger o dólar e arriscar uma recessão, ou deixá-lo cair e ver a inflação disparar. Enquanto isso, a Europa e a China estão vencendo. À medida que o dólar enfraquece, investidores buscam alternativas seguras e líquidas. Com a dívida dos Estados Unidos ultrapassando 36 trilhões de dólares, muitos estão migrando para ativos denominados em euros, títulos, ações e imóveis europeus. Em 2024, o euro se valorizou 12% em relação ao dólar, seu melhor desempenho em mais de uma década. A União Europeia agora tem a vantagem rara de poder reduzir juros sem enfraquecer sua moeda. E, silenciosamente, países como França, Alemanha e Itália estão firmando acordos bilaterais com a China em euros e yuans, contornando completamente o dólar. A participação do yuan nas transações globais já passou de 7%, contra apenas 2% 5 anos atrás. O yuan digital está sendo adotado na África, no Sudeste Asiático e no Oriente Médio. E a fatia do dólar nas reservas globais caiu para 58%, o nível mais baixo desde 1995. Mas isso vai além de uma política isolada. O que estamos testemunhando é uma fratura sistémica na estrutura das finanças globais. Por 70 anos, o dólar americano foi a moeda de reserva mundial. Isso deu aos Estados Unidos um privilégio extraordinário: imprimir dinheiro e exportar inflação para o resto do mundo. Mas esse privilégio sempre dependeu de confiança, estabilidade e liquidez, três coisas que agora estão em dúvida. Países estão se perguntando: se os Estados Unidos podem usar o dólar como arma, por que devemos depender dele? Se o dólar está perdendo valor, por que manter nossas reservas nessa moeda? Se a economia americana está cada vez mais isolada, por que atrelar nosso futuro a ela? Essas são as perguntas que derrubam impérios. Se essa tendência continuar, caminhamos para um sistema monetário multipolar, um mundo onde dólar, euro e yuan competem por influência sem uma moeda dominante. Isso significa custos maiores de empréstimo para o governo americano, perda de competitividade global e o fim da hegemonia financeira dos Estados Unidos. A estratégia tarifária de Donald Trump foi criada para punir a China e reconstruir a indústria americana. Mas a lógica fria da economia global não se importa com intenções, apenas com incentivos. As tarifas provocaram fuga de capital, retaliação cambial e uma fuga global do dólar. Em vez de fortalecer a América, aceleraram o declínio de sua influência econômica. No século XXI, o poder não está em se isolar, e sim em se adaptar. Quando você transforma o dólar em uma arma,
O mundo aprende a viver sem ele. O dólar americano não vai colapsar da noite para o dia, mas seu domínio global está enfraquecendo lenta e irreversivelmente. E os países que souberem se adaptar a essa nova realidade, Europa, China e até o México, serão os que moldarão a próxima era do comércio mundial.